Boa tarde, queridos e amados telespectadores do Facebook, do YouTube. Queremos dar as boas-vindas a você para a nossa celebração dessa noite, para a palavra que vamos ministrar. E nesse primeiro momento nós vamos ter um período de louvor e adoração, no qual eu quero convidar o nosso querido Felipe Jung, que vai estar nos dirigindo agora na parte de louvor. Então convide alguém que está na sua sala para já se preparar, porque nós queremos adorar a Deus. Outra coisa, prepare aí o seu suco de uva e prepare também o seu pão, que ao final da ministração nós vamos ministrar ceia. E é importante que você tenha esses elementos na sua casa. Senhor Deus, receba agora a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. cego abriu.
Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
obrigado, papai, por esses hinos preciosos que nós podemos entoar, exaltando, adorando o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Felipe, que se dispõe a estar conosco aqui nesse momento de adoração, de pregação da palavra. E agora, Senhor, nós queremos pedir a ajuda do Espírito Santo no que se concerne à explicação da palavra que vai ser pregada. Senhor, nós declaramos que precisamos do Espírito Santo de Deus para que ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, porque nós não queremos apenas, Senhor, receber essa palavra como uma palavra intelectual. Queremos receber essa palavra como rema. Por isso nós pedimos que o Senhor alcance agora cada um dos nossos internautas que estão em casa, nos assistindo a qualquer momento agora, que o Senhor lhes faça compreender, Pai, a profundidade, a excelência, as revelações da palavra de hoje, que é por demais importante. Amados, hoje nós vamos falar sobre o 5º princípio elementar da doutrina de Cristo. Estamos já para terminar. Na próxima semana nós concluiremos essa série de pregações sobre as doutrinas elementares. Eu tenho certeza que você que tem acompanhado as demais ministrações, e se você ainda não acompanhou, vai lá no YouTube, que estão todas gravadas, e você pode rever, reassistir, para avivar a sua mente, o seu entendimento, porque são palavras tremendas da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então hoje nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 6, vamos ler do verso 1 e 2, que diz assim: ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui nós encontramos, amado, o 5º princípio elementar da doutrina de Cristo, ou podemos dizer o 5º fundamento, doutrina base, que é o princípio da ressurreição dos mortos. O que significa ressurreição? Você pode me perguntar. Segundo o dicionário, ressurreição significa mortos voltando à vida, ou seja, de volta para a vida. No dicionário da Bíblia de Almeida nos mostra que a ressurreição é começar uma vida nova de obediência a Deus e a volta de um morto à vida, e a volta à vida no final dos tempos de todos os mortos. Querido, esse assunto não é por demais conhecido dos nossos irmãos evangélicos. Quando o apóstolo Paulo estava lá no Areópago, em Atenas, ministrando a respeito do Deus desconhecido, todos prestavam muita atenção naquilo que o apóstolo Paulo dizia. Quando Paulo tentou entrar nesse assunto de ressurreição dos mortos, ele fala: para, Paulo, no outro dia nós vamos te ouvir sobre isso. Hoje não. E já deram um corte no Paulo. Queridos, havia dois tipos, duas correntes teológicas no tempo do Sinédrio, que era os saduceus e os fariseus. Qual a diferença dos fariseus para os saduceus? Muito pequena. Os fariseus acreditavam na existência dos anjos e na ressurreição dos mortos. Em contrapartida, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na existência dos anjos. Daí essa discrepância grande entre uma corrente teológica e outra. Amado, você não deve se esquecer de que a falta de conhecimento destrói. Porém, o conhecimento de Cristo verdadeiramente nos torna livres. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo, precisa passar, Felipe, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. Já em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado e minha amada internauta, há uma diferença gritante entre conhecer as verdades bíblicas
e simplesmente não o conhecer. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O princípio da ressurreição dos mortos, como já sabemos, é a base para as nossas vidas. E, segundo o Novo Testamento, é a base fundamental da fé cristã, pois o próprio Paulo nos diz que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Vamos ver o que nos diz 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Essa é a pergunta. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E, se somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha, amado, presta atenção nisso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então isso aqui está muito claro, que a ressurreição é um passo à frente na nossa caminhada espiritual. O nosso maior exemplo, que pregou e praticou o princípio da ressurreição dos mortos, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele pregou a ressurreição, ele ressuscitou pessoas, ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, foi o primeiro a ressuscitar espiritualmente, nasceu de Deus, foi vivificado, gerado pelo Espírito Santo, ressuscitou dos mortos, porém, diferente dos demais que já tinham ressuscitado na história, pois os que já tinham sido ressuscitados voltaram a morrer. Todavia, Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, imortal, e conquistou para o homem a ressurreição eterna, onde o homem, além de ressuscitar dos mortos, eles serão transformados e terão corpos imortais, incorruptíveis e gloriosos, à semelhança de Jesus. Então veja bem, existe, amado, 3 tipos de ressurreição. O primeiro é a ressurreição espiritual. A segunda é a ressurreição terrena. E a terceira é a ressurreição eterna. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 ressurreições para que você possa se familiarizar, para que você possa compreender melhor este assunto tão importante. Veja, a ressurreição espiritual é a ressurreição do Espírito, como o próprio nome está dizendo. Ou seja, o novo nascimento, onde o homem espiritual volta à vida perfeita com Deus. E através de Jesus, quando ele ressuscitou espiritualmente dos mortos, nós ressuscitamos com ele. Vamos aqui para Efésios, capítulo 2, de 1 a 7. Efésios, capítulo 2, de 1 a 7, que diz assim, ó: Ele vos deu vida, Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Essa aqui é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, quando você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como teu único Senhor e Salvador, e aí, amado, vai acontecer algo tremendo. Você passa a receber um espírito novo, no qual você entra em comunicação direta com Deus. Você se torna uma pessoa online com as coisas do céu, porque até então você era offline. Mas agora que você ressuscitou espiritualmente, você agora pode se comunicar com Deus a qualquer momento, quando e onde você quiser. Então veja, Jesus foi o primeiro a ser vivificado, gerado pelo Espírito Santo, nascido de Deus. Foi o primeiro a surgir da morte espiritual. E todos nós voltamos à vida espiritualmente com Ele. Ressuscitamos espiritualmente com Ele. Por isso, Cristo é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro homem que morreu e ressuscitou para uma vida eterna, para uma vida maravilhosa com o Pai. A morte espiritual, querido, segundo a Bíblia, é a separação do espírito do homem de Deus. Quando Adão pecou, Deus falou que ele ia morrer, mas Eva entendeu que era morrer fisicamente, mas não foi o que aconteceu. Eles comeram do fruto proibido, mas permaneceram vivos. Por quê? Estava decretada a morte espiritual. Naquele momento, o espírito humano de Adão se desligou do Senhor. Aí Adão não tinha mais comunicação espiritual com Deus, porque ele foi morto espiritualmente, não fisicamente. A palavra ressurreição, como já vimos, significa de volta à vida. Então, ressurreição espiritual é o espírito humano voltando ao homem, voltando a ter comunhão com Deus como era antes do pecado. Então, essa é a principal e a primeira ressurreição pela qual eu e você precisamos passar para fazermos parte da gloriosa família de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a ressurreição terrena. A ressurreição terrena é a ressurreição onde o corpo físico volta a viver, ou seja, o espírito volta ao corpo e ele volta a viver novamente. Você se lembra que Lázaro estava doente, mandou avisar a Jesus para vir orar por ele, Jesus atrasou, e quando Jesus, de propósito, claro, quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro estavam muito chateadas com ele, porque disseram: mestre, se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E ele perguntou: eu não te disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Aonde vocês sepultaram Lázaro? Ela falou: Senhor, dá licença, não vale a pena. Já são 4 dias que ele morreu, já cheira mal, não adianta o senhor ir lá. Jesus falou: vamos lá, que eu vou chamar o Lázaro. E aí chegou lá, todo mundo assistindo aquele espetáculo, e Deus mostrando a ele a gruta onde Lázaro tinha sido enterrado, e ele disse: tirai a pedra. Poxa, isso era uma coisa que Jesus podia fazer, mas deixa eu te dizer um princípio. Aquilo que eu e você pudemos fazer, Deus não faz. Então, tirar a pedra era uma ação humana, e os irmãos lá foram lá e tiraram a pedra. E simplesmente Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E ele saiu pulando da sepultura, porque os seus pés estavam amarrados, suas mãos e uma venda nos olhos. Então, é um caso típico de ressurreição humana. Lázaro, depois de morto 4 dias, enterrado, voltou à vida física, porque o espírito de Lázaro foi reintroduzido nele, e ele passou a ficar com as suas irmãs, com Jesus e as pessoas. Agora, o problema dessa ressurreição, queridos, é que depois você morre, como Lázaro, depois de algum tempo, ele morreu. E a Bíblia tem muitos outros exemplos de ressurreição terrena, como a viúva de Naim estava no meio da rua fazendo um enterro. Jesus chegou lá e mandou que o defunto
levantasse, a gente levantou. O apóstolo Pedro também levantou uma mulher chamada Tábita, que fazia muitas obras assistenciais para as irmãs, e as irmãs estavam muito tristes, chorando, e Pedro deu uma ordem para que todas saíssem do quarto e chamou aquela irmã à vida, e o Espírito voltou nela e ela voltou a viver. Um outro exemplo, a filhinha de Jairo ficou doente e morreu. Jesus foi até a casa de Jairo e lá ressuscitou a menina. Então são exemplos da ressurreição física, terrena. Na ressurreição terrena, o homem natural volta à vida pela volta do Espírito ao corpo, pela operação do dom de milagres. No entanto, o mesmo voltará a deixar o corpo novamente se ele morre. Vamos ver as passagens bíblicas, Mateus 9,18, Felipe. Mateus 9,18 nos diz o seguinte. Mateus 9,18 diz assim: enquanto essas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Aí vamos pular agora para o 23, que diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, a menina apenas dorme. E riram-se dele. Mas, afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Então nós vemos aqui que Jesus fez várias ressurreições terrenas e para mostrar o poder que ele tem de realizar todas essas coisas. Vejamos agora algumas pessoas que morreram fisicamente, como nós estamos estudando, passaram pela ressurreição terrena, voltaram à vida terrena, mas depois deixaram o corpo novamente. Se separaram do corpo físico e morreram fisicamente. Amado, não se esqueça, quando o espírito humano deixa o corpo físico, esse momento ocorre a morte física ou terrena. Veja lá, Felipe, Tiago 2,26. Muito importante essa passagem aqui. Tiago 2,26 diz assim, ó. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a morte física acontece quando o espírito humano se desliga do corpo do homem, da mulher, e vai aonde Deus designar. Nesse momento houve a morte física. E a ressurreição terrena acontece quando esse mesmo espírito volta para esse corpo e ele ganha vida. Querido, isso não é uma coisa rotineira, isso não é uma coisa cotidiana, esses são casos esporádicos que a Bíblia nos menciona para mostrar e para provar o poder de Deus. Agora eu quero falar para você sobre a mais importante, que é a ressurreição eterna. Já sabemos o que significa ressurreição, mas por que eterna? O que significa ressurreição eterna? A palavra eterna significa para sempre, permanecer, durar para sempre. Todavia, a ressurreição eterna é a volta à vida física, terrena, mas o corpo não mais será mortal. Jesus é a primícia da ressurreição eterna. Ele hoje está no céu com um corpo humano, físico, claro, corpo glorificado, mas ele está lá, ele é o primeiro dos seres humanos que ressuscitou com esse corpo glorificado. E a boa notícia é que você e eu também seremos ressuscitados e vamos ganhar uma ressurreição eterna, um corpo glorificado, estaremos para sempre com o Senhor. Veja só. Todavia, a ressurreição eterna é a volta da vida física,
terrena, mas o corpo não será mortal, nem incorruptível. No entanto, o corpo será imortal e incorruptível, glorioso. Esse corpo as pessoas receberão quando ressuscitarem na ressurreição que eu chamo de eterna. Permanecerá, durará para sempre. Por isso, eu chamo a atenção para essa realidade da ressurreição eterna. Por quê? O espírito volta para o corpo e a pessoa volta a viver e jamais morrerá novamente. Jamais o espírito deixará o corpo novamente, porque será eterno, assim como o espírito é. E unidos em plenitude, viverão, permanecerão e durarão para sempre. Vamos ver um pouco disso em 1 Coríntios 15, 35. 1 Coríntios 15, 35 diz assim, ó. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Aqui está uma grande revelação. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes deu corpo como lhe aprouver dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrelas há diferença de resplendor. Pois também assim é na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi primeiro o homem, o terreno, tais também serão os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Veja, todos que morreram em Cristo ressuscitarão para viver eternamente com Deus. Ressurreição eterna. A primeira realidade da ressurreição, como diz a Bíblia. Porém, os que morreram sem Deus, e aqui, meu querido, está um problema. Você até pode viver sem Deus, vai viver mal, muito mal. Agora, você não pode morrer sem Jesus, porque aí a coisa vai ficar difícil. Olha só. Porém, os que morreram sem Deus, sem Cristo, serão julgados e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, separação eterna de Deus. Morte na Bíblia é separação. O homem espiritual foi criado por Deus, chega à terra perfeito, conhece o pecado e morre espiritualmente. É separado de Deus no espírito, e essa é a primeira morte sofrida pelo espírito humano. Enquanto estivermos vivendo na terra, o homem espiritual poderá voltar a ter vida espiritual. Volta a ter comunhão com Deus através de Cristo, o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida, ressuscitando espiritualmente em Jesus. Todavia,
Se a pessoa não quiser nada com Deus através de Jesus Cristo, ela continuará morta espiritualmente. E quando deixar o corpo pela morte física, irá para o Hades, que é o lugar dos que morrem sem Cristo e sem Deus. Serão julgados no juízo final perante o trono branco, e receberão a sua sentença e sofrerão o dano da segunda morte. Ou seja, agora separado de Deus para sempre. Podemos dizer, separado pela segunda vez, dessa vez para sempre, por isso a Bíblia chama de segunda morte. Querido, eu e você que temos amigos, parentes, conhecidos, colegas, que ainda não aceitaram Jesus, deixa eu te dizer algo muito importante. Eles não sabem dessa verdade aqui que eu estou te explicando. Então, a sua obrigação e a minha é falar desse assunto para eles. Eles podem não crer, podem lhe chamar de fanático, podem botar você para fora da casa deles, não interessa. O que interessa é que nós não podemos deixar esses homens e mulheres que não conhecem a Deus, que não aceitaram a Jesus, ficar sem saber qual é o destino dele. A grande pergunta que eu vou fazer daqui a algumas semanas, quando nós vamos iniciar uma série de outras ministrações, é a seguinte. Querido internauta, você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? Querido, a eternidade é real, é séria, é concreta e virá. Agora, você e eu temos dois caminhos. Ou você vai passar a sua eternidade com Deus, lá na glória, ou você vai passar a sua eternidade com o diabo lá nos infernos, no lago de fogo e enxofre, que arde eternamente. A gente não tem noção, querido, da responsabilidade disso, da seriedade disso, mas nós precisamos despertar o nosso espírito, despertar o nosso entendimento para um assunto dessa natureza. Querido, não brinque com as coisas de Deus. Se você acha que a vida humana consiste em comer, beber e dormir, você é a mais infeliz das criaturas, como Paulo falou no início dessa ministração aqui. Todos nós, querido, gostando ou não, crendo ou não, aceitando ou não, vamos passar pela ressurreição espiritual e eterna. Mas deixa eu te dizer algo. Se você não se arrumar primeiro na sua ressurreição espiritual, você vai ter problemas na ressurreição eterna. Porque lá, naquele momento, não adianta você dizer, eu me arrependi, agora eu quero aceitar Jesus. Não, não vale. Tudo é feito antes de você morrer. Depois que você morre, vem o quê? O juízo. Está escrito em Hebreus 9, 27. Aos homens estão destinados a morrer apenas uma vez. E depois disso, vem o juízo final. Tem alguma doutrina por aí que dizem que você vai morrer em várias reencarnações, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar. Queridos, isso tudo é balela. Tudo é doutrina de homens, é doutrina de demônios, porque a Bíblia Sagrada, não traz esse ensino, não traz essa informação. O homem está destinado a morrer apenas uma vez. E depois disso vem o juízo eterno. Então, meu querido, por favor, leve essa palavra para aquelas pessoas que você ama, que você não gostaria de vê-las num lugar de tormento. Elas não vão ficar chateadas com você. Eu vou te explicar por quê. Quando você for falar com uma dessas pessoas, você ora primeiro e fala assim, Deus, eu não tenho poder de convencer o meu irmão, minha prima, meu pai, minha mãe, meu colega, minha esposa, mas o Senhor tem todo o poder para convencer quem o Senhor quiser, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiramente você ora e pede a Deus sabedoria para tratar desse assunto. Segundo lugar, Deus vai tocar no coração da pessoa, que ela vai se quebrantar. E quando você falar essas palavras, ele vai dizer, escuta, eu estou interessado em saber mais do que isso. E se você não tem maiores revelações, convide o seu pastor, liga para mim,
E nós vamos dar um jeito de fazer uma visita pessoal a esta pessoa que tem interesse de conhecer as coisas do Espírito. E ali nós vamos fazer algo poderoso na presença de Deus, com a iluminação do Espírito Santo. E vai ser algo maravilhoso. Então, meu querido e minha querida, esse assunto de ressurreição eterna é verdade, vai acontecer. E se você não tiver passado, primeiramente, pela ressurreição espiritual, que foi aquela primeira que eu falei aqui, do novo nascimento, de você ganhar um espírito novo para se comunicar com Deus, o seu destino vai ser o juízo eterno. Vai ser a ressurreição eterna, onde não haverá mais tempo de você voltar atrás e você mudar de ideia. Deixa eu ler um texto para você muito forte, que está aqui em Apocalipse 20, de 4 a 6, Filipão. Apocalipse 20. De 4 a 6, vamos lá. Que diz o seguinte, amado. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram durante 1000 anos. Queridos amados, vamos chegar a um tempo em que as pessoas vão te convidar, vão te induzir, vão lhe pedir para colocar aqui, ó, no punho da sua mão ou na testa, um chip. E vão te dizer que esse chip é obrigatório, porque esse chip é que vai te dar condições de comprar, vender, sacar dinheiro em banco, ter assistência médica. Querido, não permita colocar na sua vida esse chip. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? Nada. Eu vou morrer de fome? Morra. Eu não vou poder mais viver? Não viva. Porque, deixa eu te dizer algo. Se você deixar colocar essa marca da besta na sua mão ou na sua testa, nunca mais você vai ver Jesus. É um negócio muito sério. Você pode não acreditar, mas já tem muita gente boa aí colocando esse chip na mão e na testa achando que é uma coisa boa. Não é. Isso é uma ilusão, isso é um engano. Então não se permita marcar com este sinal dos últimos tempos. Sofra o dano. Fique sem comprar, sem vender, porque Deus vai dar um jeito. Mas é preferível que você morra nessa hora, porque aí você vai para o céu, do que você marcar com essas coisas e perder a sua salvação. Olha só o versículo 5. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, meus amados, quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, está escrito isso na palavra, próximo domingo eu vou falar sobre isso. Você vai subir, vivo, não mais com esse corpo. Quando você chegar lá em cima, esse corpo já foi trocado por um corpo glorificado. Agora, aquelas pessoas que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles vão ter os corpos glorificados igual aos nossos. E aí vai ter uma linda festa no céu, chamada as bodas do Cordeiro, a qual eu e você estaremos lá. Enquanto o mundo vai estar aqui embaixo, vivendo a grande tribulação, eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro. Onde?
O Senhor Jesus é o noivo e a igreja dele é a noiva. Então vai haver as bodas, o casamento lá no céu. Depois que houver essas bodas, Jesus vem à terra com os seus anjos e com os homens e as mulheres que ressuscitaram com ele, para lá em Jerusalém, no Vale do Armagedon, fazer a separação de bodes e cabritos. Vai ser separado à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes. E a partir dali vai ser estabelecido o reinado milenar. Então, nessa primeira vinda, chamada de primeira ressurreição, as pessoas que morreram em Cristo, os que foram ressuscitados, estarão governando com Cristo no planeta todo durante 1000 anos. E aquelas pessoas que morreram sem Cristo vão continuar lá no túmulo, esperando a segunda época, que vai ser a segunda ressurreição, quando Deus vai julgar todo o planeta depois do milênio, e aí vai se estabelecer o lago de enxofre e fogo e enxofre que arde eternamente. E vem os benditos do meu Pai entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, eu espero que você não tenha se assustado com tudo aquilo que eu falei aqui, porque eu fiz questão de ler tudo na Bíblia, e o Felipe passou para você aí no seu celular os versículos que eu li, para que você tenha convicção. Se por acaso você quiser maiores informações sobre esses ensinamentos, entre em contato comigo através do Facebook, que eu terei prazer de lhe fazer uma visita pessoal para lhe explicar com detalhes, pessoalmente, tudo isso que eu estou ensinando aqui. Vamos fechar os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Deus, por essa palavra poderosa, Pai, que nós pregamos nessa tarde sobre a ressurreição. Eu quero pedir, meu Deus, que aquilo que eu não fui claro, que eu não fui... não ficou muito entendido da parte dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso instrutor de justiça, corrija alguma coisa que eu não fui claro. E que o Senhor mesmo, meu Pai, consolide essa verdade no coração dos nossos internautas, que tudo que falamos aqui, que é a verdade de Deus, possa alcançar um coração quebrantado, um coração tranquilo, um coração sereno, que vai receber essa palavra e vai multiplicá-la entre aqueles com os quais nós amamos e conhecemos. Pai, muito obrigado, viu? Que o próximo domingo a gente possa ministrar a última doutrina, os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é a vida eterna. E depois nós estaremos trazendo outros assuntos de interesse dos nossos internautas. Agora eu quero te dar a oportunidade, querido, de você semear no reino de Deus, semear no nosso ministério. Ali está a chave Pix, Felipe. Tem outra que o Lucas colocou. Aí está a chave Pix, já que hoje ninguém vai a banco fazer nada, mas você pode fazer o seu Pix aí mesmo onde você está. E nós vamos... Ele colocou a segunda página aí, Fê. Bom, mas enquanto o Felipe não acha, acho que ele agora achou. Ok. Então você pode fazer aqui no Santander o Pix 41 99979 6625 ou no Bradesco 039 028 035 68, sem número nenhum, número direto, né? Então você pode usar uma dessas chaves do Pix para abençoar o nosso ministério. Eu vou estar recebendo essa revelação pelo banco e vou estar orando por você, pedindo que Deus consolide, que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Queridos, agora nós temos um segundo tempo, que é a ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 26 em diante, que diz assim, amados: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo:
tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu vos digo que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que ele beber convosco no reino de meu Pai, lá nas bodas do Cordeiro. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero convidar você, meu internauta, que pegue o seu pão aí na sua casa, para que a gente possa orar, comer junto e depois tomar a ceia. Pai, eu quero pedir que o Senhor purifique e santifique esse pão. Não só esse pão, Pai, que está aqui nas minhas mãos. Aqui, Fé, ó. Mas também todos aqueles que estão nas mãos dos meus irmãos, que estão em casa através da internet, através do YouTube, participando desse momento de ceia. Eu quero, nesse momento, meu Deus, quebrar toda a contaminação industrial deste pão e declarar para o mundo que, a partir de agora, este pão representa o corpo de Jesus, que foi quebrado em favor dos meus pecados. E nós vamos comer agora, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Comamos. Por semelhante modo, depois de ter comido o pão, levantou o cálice ao Pai, dizendo, esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário para a salvação de muitos. Meu Deus, obrigado pela fidelidade de Jesus, que morreu por amor a nós. Derramou seu sangue para remir os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Sangue esse que nos purifica, nos santifica e nos livra das astutas ciladas do maligno. Pai, eu também quero consagrar agora este suco de uva que está na minha mão e que está na mão dos irmãos aí nas suas casas. Declaramos que a partir de agora, esse suco se converterá no sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz. Pai, tomamos essa ceia hoje como uma reativação da minha aliança e dos meus irmãos com o Senhor, como uma aliança entre irmãos na fé, como anunciando a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. E fazemos isso, Pai, em memória do Senhor, como Ele nos mandou fazer. E fazemos isso, Pai, com um ato profético, dizendo, Senhor, Maranata, vem Jesus. Ou seja, queremos, Pai, brevemente participar desse ato glorioso, lá na Pátria Celestial, com Jesus Cristo e a sua igreja, celebrando as bodas do Cordeiro. Tomemos. Obrigado, Deus. Quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes cada um dos meus internautas que nesse momento nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube. Pai, que o Senhor lhes conceda a bênção, que o Senhor abençoe as ofertas que os irmãos fizeram hoje em favor do ministério, que o Senhor abençoe cada internauta, abençoe a minha vida, do Felipe, e que nós possamos na semana que vem estar aqui firme e forte para ministrar o próximo culto. Peço que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.